Saudação, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes, aqui mais uma vez no canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e falar sobre futebol. Nosso time aqui é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo aí no canal, dando like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando o conteúdo aí para seus amigos. Não vai te custar nada e ajuda aqui a gente para expandir no YouTube. Essa semana aí começou o calendário do futebol profissional brasileiro de 2023, né? Com o início dos estaduais. Campeonato geralmente que gera polêmica aí pelo Brasil. Uns não gostam. Eu, particularmente, sou a favor dos estaduais. Mas faz aí o seu comentário se você é a favor ou contra esses campeonatos aí, que na sequência vamos tentar fazer um vídeo especial só para debater esse assunto aí sobre os campeonatos estaduais. Bom, começou o estadual e quando se trata de campeonato estadual, nosso canal aqui é bairrista, né? Então nós vamos comentar aí sobre o Campeonato Paranaense, né, do nosso estado aqui no quadro O Pinhão é o Destaque. Eu sou José Cochanovos e comigo o mestre Pasolini aí, para a gente analisar essa primeira rodada e fazer um apanhado geral do que podemos esperar desse Campeonato Paranaense 2023. Daí, Fazolino, o que que você destacaria dessa primeira rodada aí, e qual a sua expectativa para o Campeonato Paranaense desse ano aí? Tem alguma? Podemos esperar melhor do que o ano passado? Pior? O que que você acha aí? Salve Gessé, salve amigos do canal, estamos de volta aí, né? Que o ano seja próspero a todos, né? Muitas conquistas, muitas realizações. Com relação à primeira rodada do Paranaense, aí o grande destaque é o Atlético, né? Começou a todo vapor aí já, ganhando de 4-0 do Rio Branco fora de casa, né? Fazendo uma grande partida, inclusive do Pablo, né? Sempre muito criticado, aí, até pelos próprios atleticanos, mas o homem começou com tudo o ano novo, aí vamos ver como é que se porta, mas acho que o destaque é o Atlético e daí os Curitiba também largando bem, né? E o Operário sempre começando bem, né? Vamos ver se mantém nas próximas rodadas, né? A partida de estreia aí foi do Atlético e Rio Branco, né? Rio Branco e Atlético, na verdade, mas eu acho assim o Atlético optando por jogar a primeira, jogar com o time principal, né? Fazia tempo aí que ele não jogava sempre com o time principal. Deu essa diferença para ter a qualidade dos dois times é muito superior, né? O Atlético basicamente é o time que foi vice-campeão da Libertadores, jogando com o Rio Branco que montou o time agora, né? Então, eu até acho assim que para esse jogo o Atlético nem jogou tão bem e o Rio Branco nem jogou tão mal, mas a diferença dos times assim que demonstrou em qualidade, né? Eu até acho assim, que para frente, esse for do Curitiba, eu acho que os dois, Curitiba e Atlético, se jogar com esses times assim, são amplos favoritos aí para tudo, né? E do Atlético ele também nesse jogo, eu também queria destacar que o do Pablo, né? Fazer 3 gols sempre é destaque, tem que ser destaque, né? Eu não sou tão assim, eu só não gosto do Pablo, eu acho que ele é um jogador bom, assim, ele não é nenhum craque, não vai ganhar bola de ouro, mas não é um jogador ruim, não. Ele se entrega pro time, fez esses gols aí, e até acho que se o Atlético forçasse um pouquinho mais, podia até ser mais nesse jogo aí. O Pablo mesmo, Gessé, eu tenho a mesma opinião que você, né? Como eu falei assim, acho que ele é mais menosprezado às vezes pelos próprios torcedores do Atlético do que pelos outros, porque eu vejo um jogador de muita entrega em campo, sempre que tá, se dedica. O Felipão elogiava muito isso nele, né? No ano passado, inclusive apostando nele sempre, mesmo com os pedidos do Vitor Roque, né? Então o Pablo ele é um centroavante, é um cara que ele tá ali para fazer gol, fez os gols, né? Às vezes ele perde alguns gols, parecem fáceis, né? Mas é do jogo, de tá disputando lá, tá jogando. Às vezes vai fazer, às vezes vai errar, mas é um jogador que ele participa muito do jogo. Então, com relação ao Pablo, não tem muito o que discutir, não. É um cara que sempre está se doando pelo time, né? E o Atlético, como você falou, acho que o que fez a diferencial aí foi a diferença de qualidade técnica mesmo, né?
Não tem outra explicação. Como você falou, o Branco até fez uma boa partida, mas a parte técnica sobressai. E assim, os estaduais eles trazem muito isso, principalmente quando os times grandes jogam com seus elencos principais, né? Quando tem aquela situação de poupar jogadores, até dá uma equiparada aí nas condições, mas você botar os times completos, os times com força total ou quase isso, já dá muita diferença. Então, é o que a gente viu ali mesmo, né? Acho que dos times de série, né? Série A e B apenas o Londrina que empatou em casa, né? Mas o Coritiba ganhou, fez a sua parte, o Operário ganhou, fez a sua parte, né? O Cascavel ganhou também, então não tem muito o que falar. E os times com calendário nacional acabaram apenas o Londrina que acabou não largando com vitória. Eu ia destacar também para esse campeonato que é um pouco diferente, além do Atlético já estar jogando desde o início com o elenco principal dele, né? A quantidade de times empresa, né? Tem assim o São Joséense, o Cascavel, o Azures, esse Arucó, que veio também bem organizado dessa forma. Então, eu até brinquei assim, que são vários Jotas Malucellis ali nesse campeonato que estão. O Jota Malucelli sempre era um time encardido, né, para jogar. Então, a minha expectativa para esse campeonato também é um pouquinho melhor a qualidade técnica nesse sentido, porque esses times de empresa, eles geralmente eles montam times bons até, assim, pelo que pode pagar, né? Lógico, como eu falei, a diferença do Curitiba e Atlético, até por jogar a primeira divisão do Brasileiro, e o Atlético vai jogar Libertadores e tudo mais, dá uma diferença grande, mas eu não acho que vai ser assim não, tem muitos times aí dessa parte de empresário assim que me mostra que é que é interessante nesse sentido, né? Tanto que teve esse falou do Cascavel e São Joséense, para mim ali acho que foi um jogo estava sendo equilibrado até dos dois. O problema é que daí caiu aquela montuado de chuva lá e virou uma pelada. Tanto que o gol do Cascavel também foi um gol de pelada, que lá você vai ver que atrapalhou até, não dá nem para analisar dos times, mas até então, quando dava para jogar, parecia que tava um jogo interessante desses dois, né? Mas assim, hoje em dia a realidade é essa, né, Gisele? O clube empresa é o que sustenta, principalmente times do interior. Então, até o que poderia antigamente ser uma crítica, hoje a gente tem que mais é que elogiar. Tem empresas, né? Tem empresários, tem pessoas que estão se importando em tentar dar condição de futebol para os times do interior, né? Porque se você não tiver investimento hoje em dia, o futebol, infelizmente, você não joga futebol sem dinheiro, né? Então, essa é a nossa realidade, né? Não tem muito o que discutir. Então, o importante é que tenha esses times que façam jogo duro, né? Alguns acabam complicando a vida dos grandes de vez em quando, uma ou outra surpresa. E temos mais é que elogiar mesmo o trabalho dos clubes empresa e dos empresários, né? Para dar um pouquinho de alegria, porque o interior gosta do futebol, né? Então, a gente conhece muita cidade e sente muita falta, né, daqueles times raiz, né? Matsubara, União Bandeirantes, né? Iguaçu do União da Vitória, que sempre vinham aqui incomodava os times e hoje, infelizmente, eles não têm mais, né? Batel de Então, Guarapuava era um time. exatamente, Batel, né? Sempre encardido, incomodava, principalmente quando eu jogava lá, né? No Valdomiro Gelenski, o estádio de Guarapuava. E uma pena que não tem mais, né? Um ou outro tá ali nas divisões menores, que até o Batel tá, mas a realidade hoje é essa, é os times de empresa mesmo e vamos seguir nessa linha aí que pelo menos tenha possibilidade do povo do interior acompanhar o futebol com um pouquinho de competitividade, né? Engraçado também que o Maringá são três times, né? Tem o Maringá ali, que foi vice-campeão ano passado, acho que ele também, eu ia destacar aqui nesse jogo contra o Foz, que ele jogou muito bem, passou, assim, podia ganhar mais o Foz, manteve a base do time do ano passado, que é um dos times de Maringá, tem o Arucó ali também, que é de Maringá, e o Grêmio Maringá, que é o tradicional, lá tá voltando,
Mas desse do Maringá aqui, eu acho que, você falou até a questão da divisão, acho que ele deu uma reforçada nisso, né? Depois a gente chega na quarta divisão, a expectativa dos nossos times aqui que passe. Mas o Maringá me pareceu, assim, um destaque bom nesse começo aqui, porque ele manteve a base, como eu falei, do ano passado, e trouxe ali aquele Bruno Lopes, que é um jogador que se destacou ano passado ali no Campeonato Paulista, jogou muito bem esse jogo aí para cá. E a dificuldade aqui também desses times que sobem, né? Que nem o Foz, ele subiu, geralmente esses times que sobem, ele acaba já entra pensando, brigando para não cair, né? Não tem a mesma estrutura, não tem um calendário para frente. Se não tiver eu me vejo, infelizmente, o Foz aí como um sério candidato já para subir e já cair, né? Não tem muito que. O trabalho desses times que sobem é se manter mesmo, inicialmente, né? Aí eles vão ao longo do campeonato, dependendo da condição, dependendo dos jogos, dos resultados, às vezes até muda um pouquinho o foco, mas não tem muito o que pensar. Eles têm que iniciar o campeonato querendo se manter mesmo, né? Com relação à questão de Maringá, né? Particularmente, eu não gosto. Eu acho que é legal você ter um time na cidade, somente cidade do interior, né? As capitais, tudo bem, você ter dois, três times, né? Às vezes quatro, dependendo das capitais aí. Mas acho que time do interior é interessante você ter um time só, para não dividir as atenções da cidade, da torcida. Mas é a realidade, né? Maringá ainda é uma cidade, de certa forma, grande, né? A terceira maior do nosso estado. E o pessoal está investindo, né, com algumas mentalidades diferentes. Só um detalhe, né, o Grêmio Maringá que você mencionou aí, ele só é o nome, né, o famoso Grêmio Maringá, infelizmente já não existe mais, né, campeão paranaense duas vezes, já não existe mais, é só uma reativação desse, é um novo time apenas com o nome, né, para usar a bagagem aí, mas é um outro time, né. Mas tem uma raiz lá do Grêmio, tem uma história deles lá. Então a gente pode depois trazer, mas tem alguma coisa que liga para eles lá, que eles queriam resgatar justamente esse do Grêmio. Acho que é mais relacionado à questão de torcedores mesmo, Gessé, Torcedor, pelo que eu né? ouvi falar aí, né? Os torcedores quiseram resgatar um time, né? Como fazem na Europa, né? Às vezes refundam um time, mas é um outro time, não É, é o famoso Grêmio de Esportes Maringá. é interessante ter esse ponto, né? Porque, como assim, Maringá tem o time do Maringá que vem fazendo bons campeonatos para lá. Vem o Arucó aí, que também é de Maringá. Não sei que querem tanto Maringá lá, porque eu acho até porque você falou, poderiam pegar outras cidades porque tem cidades que poderia dar esse retorno, né? Mas assim, o do Grêmio foi bem, o Arucó acho que foi bem também contra o Curitiba aqui. É, perder para o Curitiba para cá não o goleiro ela se destacou. O goleiro do Arucó é aquele que jogou contra o Atlético do Tocantinópolis, né? Que foi destaque ali para cá. E desse jogo do Curitiba também eu achei uma coisa para se destacar a questão da punição lá que só podia mulheres e crianças. A torcida do Curitiba foi até destaque nacional aí, né? Na mídia tradicional aí Gurias do Couto. fizeram uma festa, criou até uma competição agora, o Atlético também vai ter punição, querem colocar mais gente, mais torcedoras e fazer mais festa. Foi esse pro lado bom também, né? Eu achei que foi muito válida essa punição, né? Porque, primeiro que às vezes o clube não tem responsabilidade por umas brigas dessas. Prejudica o espetáculo, então acho que foi uma forma, até assim, acho que foi excelente aqui mudou, veja como colocou, destacou a situação, não prejudicou o espetáculo, ficou legal para ter. Foi interessante e gerou, né? Gerou uma coisa agora que o Atlético vai querer fazer melhor ou igual, vai tentar para lá. Então, acho que foi uma iniciativa boa e destaque aí também pelo Curitiba esse falou das gurias do Couto aí. Essa questão aí, Gessé, assim, o pessoal que tanto critica, né, os órgãos, né, federação, TJD, né, falam que só críticas, né? Tem que elogiar a atitude do TJD do Paraná, né? Que
encontrou essa maneira alternativa de punir o clube. É como você falou, complicado punir o clube por atitudes de alguns, né, poucos torcedores, mas você tem que ter uma punição para servir de exemplo e Sim. evitar que isso aconteça futuramente. Mas o mais louvável foi a atitude do TJD, né, em dar essa alternatividade, né, de cumprimento de pena, né, permitindo que mulheres e crianças estejam no estádio não, estádio vazio, a gente lembra muito bem da pandemia, né, não combina com futebol, né, a magia do futebol é a torcida em campo, a festa na arquibancada. Então, que bom, né, que a Federação Paranaense e o TJD tiveram esse feeling de permitir essa situação, né, e que sirva de exemplo para os torcedores encrenqueiros não cometerem mais esse tipo de situação, evitando assim esse tipo de punição, mas se acontecer que se mantenha dessa forma, que pelo menos alguns podem assistir e dar um pouquinho de brilho dentro do estádio, que é o mais legal do futebol. Muitas vezes você falou da crítica ali, o pessoal acho que não conhece, às vezes, né? Como é que funciona internamente, é muito mais fácil criticar. Às vezes até o próprio clube, né? Ela não conhece como é que funciona um clube ali, até destaque aí nacional, que a fala da presidente do Palmeiras, ela falou, eu não vou ser irresponsável, então entrou dinheiro, eu vou ter. Tem que ter é diferente, o torcedor ele só pensa às vezes ali no campo, mas tem uma estrutura por falta, várias outras situações que altera. E a questão ali da federação, o tribunal, às vezes assim, lógico, cometem os erros, como todo mundo comete, mas não, é só a crítica também, acho que muitas vezes não conhece como é que funciona a máquina ali, às vezes a crítica vem até por injusta, na minha opinião, assim, ou seja, você tá Brasileiro já gosta de dar pitaco em em tudo, tudo. e se for do contra, parece que é melhor. Então, isso aí não surpreende, sempre vai estar alguém querendo criticar, mas fácil criticar do que elogiar, né? Sempre. É, Então, isso aí não surpreende. e eu sou sempre pelo contrário, sempre tento achar o lado bom aqui, né? Tirando aqui do jogo você falou, destacou do Operário e Cianorte aqui, eu vou discordar com você que o Operário ganhou de 2-0, mas jogou mal. Eu achei que o Operário ele tem que melhorar para reestruturar porque ele caiu, né, para a Série C, vai ter que fazer um time melhor para subir, que não vai ser fácil. Se for historicamente a Série C, quem cai da B geralmente cai para D. São raros os times que caem e já sobem no outro ano. E aqui o Operário, quem vê o resultado de 2-0, não parece que não é o jogo que deu. Acho que o Cianorte falhou de finalização, mas teve aqui o Operário o Operário e o Cianorte tem que melhorar porque ele é um time, eu já coloco ele como um tradicional aqui dentro do estado, porque ele joga anos já o Campeonato Paranaense, sempre está disputando, vai para a Série D sempre. E o Operário, pela toda a tradição já histórica que tem, mas tem que melhorar se é esse time que eles estão pensando para a base do Série C, não sei se vai ser fácil, não, né? Mas o Operário, eu digo assim, não que jogou bem, né? Eu elogiei o fato do Operário ter ganho, Ter ter ganho, saído com vitória, né? Que ano passado a gente falou muito do Operário, né? Ano passado não, os outros anos, a gente sempre fala que o Operário sempre começa muito bem os campeonatos e vai se perdendo ao longo da caminhada, né? Começou mais uma vez bem, como você falou, tem que melhorar, tem um objetivo muito mais importante esse ano, que é regressar, né? O Operário que esteve tão perto de ir para a Série A, né, há assim, alguns anos, né? E agora está na C, né? Quase que o mesmo roteiro do Paraná, né? Já esteve lá nas glórias e hoje capenga aí para estar se mantendo. Então, o Operário tem muito que trabalhar para o objetivo principal é o retorno para a Série B e retomar os trilhos aí, o seu sonho, né? Projeto ambicioso do pessoal de Ponta Grossa aí de colocar o clube na Série A. Então tem que galgar e o Cianorte é aquilo, né? Tem que também trabalhar aí, porque senão não vai ter bons frutos no segundo semestre, né? eu acho que faltou aqui só dos jogos em si, você falou ali do empate do Londrina e Azures, né?
Aqui o Londrina também está se reestruturando, né? Agora teve mudança de técnico, o Edinho, acho que foi o primeiro jogo dele oficial pelo Londrina. O Tcheco foi para o Azures agora, que o Tcheco também é um técnico. E o jogo em si teve um pênalti lá com o Londrina, não sei se chegou a ver que, putz, lá se o VAR ali marcaria no mesmo lance, acho que 2 pênaltis, porque eu acho que até o empate foi justo nesse sentido. Seria muito injusto o Londrina, pelo que jogou durante o jogo todo e aquele pênalti não dado lá, esse empate. Mas a esperança para eles, para mim, eu acho também que o Azures ele tem que fazer uma redenção aqui. Eu esperava mais do Azures o ano passado, porque ele jogou bem a Copa do Brasil. A Série D já não foi tão bem e o Paranaense decepcionou um pouco. Certo que o objetivo do Azul é mais revelar jogador do que ganhar título, mais expressão, né? Mas pela estrutura que tem, assim, tem clubes aí que profissional que não tem estrutura que o Azures tem. Profissional que eu digo de mais tradição, às vezes até mais dinheiro. E então a decepção ali um pouco e para mim é uma incógnita esse Londrina aí, que não sei se o Londrina nos últimos anos está caindo um pouco essa força, apesar que surpreendeu o ano que vem. O Londrina, para mim, é sempre uma incógnita agora. Mas foi legal esse empate, porque são dois times que eu vejo esperança, assim, para disputar para frente lá, né? São dois times que eu acho que vão brigar no campeonato por alguma coisa. Vão tentar chegar o mais longe possível. O Londrina a gente sempre tem a mesma expectativa, né? Pela força que tem, pela tradição. O Azures é um time que vem crescendo ao longo dos anos, né? Como você falou, lógico que o foco principal deles é a revelação de jogadores, mas eu sou partidário também de que os resultados podem influenciar, inclusive nessa questão de revelar jogadores, né? Desde que Sim. você for galgando posições aí na hierarquia do futebol, também estadual, talvez nacional, você vai atrair mais investidores para o teu projeto, você vai atrair a atenção de jogadores que estão começando, né? A Azures faz muita peneira por aí, coisa que a gente não vê mais quase, né? Então faz muita peneira em busca de talentos, mas precisa de investidores para manter essa estrutura. Então os investidores vêm com os resultados. Então tem às vezes talvez pensar um pouquinho no foco de também conquistar resultados, porque isso aí vai acabar atraindo bons frutos também para a questão de revelação, que é o foco principal do time. E o Londrina é aquilo que você falou, acho que é um time que a gente sempre espera, né? Eu gostaria de ver o Londrina, Operário na Série A do Brasileiro, né? Que tomara que um dia consigam, porque seria muito bacana um time do interior do Paraná, como Santa Catarina já conseguiu, como o Rio Grande já conseguiu. A gente há muitos anos não tem isso, né? Então seria bacana um time do interior também na Série A, mas tem que começar pelo Paranense, tem que começar jogando, começar conquistando resultados e fortalecendo a equipe para o segundo semestre aí ter um sucesso maior. E também essa questão de ter que favorecer o Estado aqui, porque vamos dizer, ganhar título, porque daí pode levar para Copinha, que está tendo agora, que é de base, ou o Campeonato Brasileiro de base. A mudança também da forma que vai ser a Copa do Brasil ano que vem, né? Que vai ser que as federações vão colocar, então tem que começar a pensar também em posicionar bem, né, no estadual, né? Essa questão dos campeonatos nacionais, né? Copa do Brasil, eu acho que o que traz mais visibilidade, para mim, o campeonato mais bacana que existe no Brasil é a Copa do Brasil, né? Principalmente depois dos últimos anos, aí a gente vê times, às vezes, de menor expressão. Você acabamos de citar o Azures, né? Foi uma grata surpresa no passado, né? Jogo duro, quase conseguiu uma classificação bacana, mas é legal você dar a oportunidade dos times ter um calendário um pouco. Na minha opinião, a Copa do Brasil ainda tinha que ter mais times, tinha que ser igual na Inglaterra, que time da oitava divisão joga, né? Na Espanha também permite isso. Às vezes a gente vê uns times totalmente desconhecidos jogando contra o Real, contra o Barcelona.
às vezes fazendo jogo duro, né? O Real Madrid esses dias atrás ganhou de 1-0, um time bem desconhecido lá. Eu acho que tinha que ter essa, nem que começasse no final do ano anterior, No- com fases menores ali entre os times, para eles ir se classificando, times que principalmente não estão disputando as divisões nacionais, né, que se permitisse isso, ficaria muito mais democrático, muito mais bacana, né? é. Mas do Paranaense, que eu acho que é difícil a gente destacar o que cada um vai brigar pro começo, porque é a primeira rodada, mas eu colocaria aqui como o Atlético e o Curitiba, os dois favoritos para a final, não tem como colocar. Eu acho que para brigar para não cair, como eu disse, os times que sobem vêm com mais dificuldade também já vão brigar para não cair. E o Rio Branco, que é aquela também situação para porque o Rio Branco tá brigando, tá querendo cair já faz anos, né? Todo ano a gente fala que ele tá assim, está se mantendo com essa volume grande de times de empresário aí que são geralmente mostram se organizado e um destaque aí de nacional. Não sei se o Rio Branco não vai esse ano, apesar que, como eu disse, não jogou mal contra o Atlético, não. É difícil avaliar o jogo deles porque o Atlético é muito superior. Então, não foi assim, não é o 4-0 que vai dizer, vai ter que esperar os outros jogos para a gente analisar melhor se o Rio Branco vai para frente ou não. Mas a princípio, hoje, se fosse para apostar, vai ficar esses três para brigar para duas vagas e o Curitiba Atlético bem provável vão disputar a final, vendo para essa primeira rodada, né? É, a gente sempre espera uma outra surpresa, mas sabe que é muito pouco provável que isso aconteça, né? Se Atlético e Curitiba levarem a sério o campeonato, a tendência é que a final, né, o título seja disputado entre os dois, mas a gente sempre gosta de apostar. Vai que aparece aí um Maringá, um São José, né, um Arucó, por que não, né? Sim, Mas vamos lá, vamos seguir. Como você falou, acho que ainda está muito cedo, tem muito jogo pela frente. Agora vai ter bastante jogo direto aí, né? Sequência de rodadas meio que dia de semana, final de semana. Então, acho que daqui a pouquinho começa a funilar, a gente começa a ter uma noção um pouco melhor. Bom, primeira rodada, mais uma vez o destaque do Atlético e do Coritiba que venceram, e o resto a gente ainda precisa dar uma olhadinha para ver como é que vai ficar a questão dos outros times aí. é isso mesmo. Beleza, Fazolin. Obrigado por participar mais uma vez. Vamos ver se a gente faz aí um debate aí, vamos chamar mais uns amigos aí para essa questão do estadual aí, que tem gente que é contra, eu falei que eu sou a favor de manter o campeonato estadual. A gente discutir os pontos a favores e contra para esses estaduais ao longo do Brasil aí, para vamos ver se a gente faz na sequência. Exatamente, vamos lá, vamos buscar. Eu, como sou partidário também da tua ideia, eu gosto dos estaduais, gosto, como eu te falei, da Copa do Brasil, que seja mais democrática. Eu gosto que os times estejam movimentando. Quanto mais oportunidade, principalmente para os times pequenos, melhor. O Brasil é muito grande, né? Tem que dar time para chance para todos os mundo participar, né? Beleza, então? Até a É próxima. isso aí. Até a próxima, pessoal.